Há 5 meses atrás, eu fiz um vídeo sobre e se Enéas ganhasse em 1994, que na verdade era só continuação de outro vídeo explicando o projeto dele. E desde lá, houve uma grande demanda por uma continuação. Então, aqui estamos. E se o Prona fosse eleito hoje? Bem, primeiramente, temos que pensar como isso aconteceria. Talvez por Enéas dando um jeito de sobreviver até hoje, ou o Prona não tendo acabado depois da morte dele. Fato é que se um partido como o Prona, ou um político como Enéas estivesse vivo hoje, a direita atual iria chamar ele de comunista, e a esquerda atual iria chamar ele de fascista. Nesse vídeo, vamos pela hipótese dele ter sobrevivido até hoje, e temos que também levar em consideração o que ele faria no meio tempo, entre ter sobrevivido e ser eleito nos dias de hoje, por causa que certamente ele não ficaria parado esse tempo todo. É improvável que ele realmente ficasse popular de 2007 até 2016, porque a mídia, como antes, não daria muita atenção para ele, só daria uma entrevista ou duas para distorcer o que ele fala. No entanto, ele não só faria movimentações na política, como também estudaria e, por consequência, descobriria mais ainda. Enéas era um eterno estudante. O doutor Enéas é o mais inteligente de todos os candidatos a presidente, conforme pesquisa publicada na imprensa. E antes dele morrer, em 2006, ele estava pesquisando o que acontecia no cenário nacional, na questão das estatais. Então, assumindo que ele não morresse, ele ficaria ainda mais preparado para governar o país. E ainda é possível que ele também descobrisse muito mais, incluindo o rombo da Petrobras, antes mesmo da Operação Lava Jato. E ele avisaria o povo disso. Só que a mídia, obviamente, iria contra ele. E quando o que ele falasse fosse confirmado, a fama dele iria ficar muito maior. Ainda mais com a existência da internet, nos dias atuais. Ele teria um aumento de popularidade gigantesco, similar ao que o Bolsonaro teve em 2017. E falando nele, durante as eleições de 2018, Enéas apoiaria o Bolsonaro, já que os dois eram colegas. Enéas até talvez pensaria que com a eleição do Bolsonaro, o povo teria acordado de vez. Mas ele acabaria se decepcionando muito com o governo do Bolsonaro. Ele mesmo iria novamente se candidatar a presidente da República e faria tanto críticas ao Bolsonaro, quanto também muitas críticas ao PT. Seria mais difícil distorcer as ideias, igual era feito na mídia antigamente, ainda mais pela internet que existe hoje. Então, a popularidade dele certamente aumentaria bastante, e seria muito mais fácil ele ser eleito agora. E a partir do momento que Enéas chegasse no segundo turno, acabou. Qualquer político do PT não teria chance em um debate direto contra ele, e a mídia também não conseguiria ocultar mais o que ele fala, de forma alguma, já que agora ele estaria no topo, e então ele ganharia do PT, com no mínimo uns 10 milhões de votos a mais. Depois de ganhar as eleições, ele começaria com um projeto nacional dele, que eu já citei nos 2 vídeos passados sobre ele. Mas com algumas diferenças, pois na época de 1990, o principal inimigo do Brasil eram os países desenvolvidos do Oeste, que compravam nossos recursos e estatais à tona. Mas, desde lá, lentamente, o principal comprador de nossos recursos e estatais vem virado outro país. China. Nos anos recentes, a China vem investindo em vários países que têm reputação econômica duvidosa, para fazer eles ficarem endividados e, por consequência, dão os recursos estatais ou portos para a China, como uma maneira de pagar. Isso aconteceu com Sri Lanka, Grécia, Argentina e muitos outros. Vai ter um vídeo sobre isso na descrição. Enéas seria extremamente protecionista, tanto contra a China quanto contra qualquer outro país, focando em construir uma indústria puramente brasileira. Alguns acham que Enéas era um socialista, por ir, entre aspas, contra a tese de livre mercado. Mas isso é extremamente longe da verdade. Ele era totalmente contra o socialismo. Enéas era conservador, intervencionista e, principalmente, um extremo nacionalista. O sistema econômico liberal, de economia totalmente livre, funciona extremamente bem e é quase perfeito em um cenário onde só uma nação existe. Quando outros países entram na questão, países esses que vão fazer de tudo para dominar o mercado um do outro, principalmente de países mais fracos e menores, o protecionismo vira a única opção que mantém a soberania do seu país. Ele se distanciaria tanto da NATO quanto do BRICS e focaria em tentar uma aliança própria, com países em uma situação parecida, focando na América do Sul. Ele seria contra a Bolívia e a Venezuela e tentaria focar sua aliança com a Argentina. Ele teria algumas críticas ao Milei, mas ainda teria ele como aliado, por questões estratégicas. Como dito no vídeo passado,
Ele faria bastante reformas no mercado interno, para criar competição entre as empresas brasileiras e, por consequência, progresso em ter um mercado interno mais poderoso. Enéas era um defensor da liberdade individual, então ele seria favorável ao porte de armas para os cidadãos de bem. Mas ele também era um conservador, então ele não seria a favor da legalização do aborto. Em questão à dívida, ele seria estratégico e paciente em lidar com ela, ainda mais hoje, onde a dívida só cresceu desde a época dele. A Operação Lava Jato seria expandida, e a fiscalização também, tanto no setor privado como também no estatal, para destruir monopólios e oligopólios, junto com a corrupção. Isso seria ainda mais intensificado na Petrobras e em outras estatais importantes, para ter certeza que o capital estrangeiro não esteja alienando nenhum setor da nação. E falando em alienação estrangeira, o Foro de São Paulo e o Diálogo Interamericano também sofreriam da mesma fiscalização, de maneira intensa, para desmantelar qualquer imperialismo ou alienamento do país. Como também dito no vídeo anterior, seria instituída uma nova moeda, com lastreamento ou de nióbio ou de outros minérios nacionais, o que, por dar um valor real à moeda, resolveria quase que por inteiro a inflação, que também seria diminuída por uma melhor administração de impostos. Enéas faria um esforço em liberar a economia, mas ao mesmo tempo, não deixando que tenha monopólios ou o aliciamento de outros países. O intervencionismo não seria usado contra a economia, mas sim a favor dela. Não para pará-la, mas sim guiá-la para um caminho que não destrua a nação. Diminuindo impostos em microempresas para criar mais competição, valorizando mais o mercado real do que o mercado especulativo, para atrair mais investimento em algo que presta, e tudo já citado no vídeo anterior, só o básico do básico. A reação de outros países no dia de hoje, com tudo que Enéas planeja, seria bem polarizada. Os países da América Latina, em grande parte, não seriam contra, e talvez até seguiriam o mesmo caminho. Agora, os Estados Unidos, se estiver no controle democrata, muito provavelmente vai ser hostil, e talvez ameace embargos. Se ele estiver no controle republicano, e mais especificamente do Trump, ele totalmente vai entender a situação do Brasil, e vai tentar cooperar contra o inimigo comum, que é a China, ou só manter uma relação neutra, pois o Trump, como demonstrado na situação da Coreia do Norte, ele entende bem que outros países desejam ter sua própria soberania, e ele respeita isso. Os países da Europa Ocidental teriam uma opinião adjacente à opinião americana. A Rússia não gostaria do distanciamento da BRICS e a criação de uma aliança própria, mas ela não faria muita coisa sobre isso, já que ela já está bem ocupada na Ucrânia. A China, estrategicamente, iria continuar oferecendo investimentos, contratos e empréstimos para o Brasil, mesmo com a mudança de postura. E é isso. Isso é grande parte das coisas de diferente que se ocorreriam nos dias de hoje. Lembrando que tudo aqui é baseado nos princípios defendidos nos livros do próprio Enéas, que inclusive, por pessoas estarem pedindo, tem aqui na descrição. Apesar de eu ter explicado grande parte nos meus vídeos, eu ainda recomendo a leitura, já que ele responde e justifica muita coisa, que às vezes eu não tenho tempo, ou acho que não vale a pena responder aqui. No vídeo anterior, a maioria das dúvidas ou críticas eram de pessoas que não entenderam muito, alguns achando que Enéas defendia a total estatização, igual é no socialismo, ou a total proibição de importações, quando ele defendia apenas a diminuição do que não era necessário, ou alguns que diziam que monopólios e oligopólios não existem, quando até livros liberais de economia admitem a existência de mercados imperfeitos. Bem, mas é isso, os livros estão na descrição, junto com um vídeo sobre a China, que explica bem o que ela vem fazendo, e também um canal que me ajudou a fazer esses vídeos sobre o Prona. Recomendo darem uma ajuda lá se puderem. E por último, mas não menos importante, agora o canal tem Discord, como eu prometi. O link tá na descrição.